Perfeito, pessoal. Vamos dar sequência aqui, então. Nós criamos no nosso vídeo anterior a estrutura, certo? Um detalhe que eu já quero contar para vocês é que aqui nos vídeos eu vou seguir uma sequência que talvez não seja a mesma que a gente fez em sala de aula. Porém, como diz, né, a ordem das melancias não altera, né, o resultado final lá, mas então a ordem como nós vamos fazer, se vocês quiserem seguir esse ou seguir o outro, é indiferente, tá? O importante é fazer os passos a passos de forma correta, ok, pessoal? Então vamos lá sem delonga. Nós criamos então nossos pacotes aqui, temos a pacote controller, que vai ser a nossa camada de controller, e a nossa camada model nós subdividimos entre DTOs, entities e service. Services nós criamos aqui o service e o service. E detalhe, no último vídeo a gente acabou esquecendo de criar a camada repositories, né? Então já vou criar aqui a camada repositories. Um detalhe importante é que na camada service nós temos a pacote service, que é só para as interfaces. E nós temos um pacote Service Simple, onde teremos as classes que implementam essas interfaces, né? Então, entre a camada controle e a camada services, vai ter as interfaces. Entre a camada Services e a camada Repository, teremos as interfaces também, ok? Na camada Service, nós temos que implementar isso. Na camada Repository, a gente não precisa implementar, a gente só vai criar as interfaces. Por quê? Porque o nosso Spring Data JPA vai fazer, através de proxies dinâmico, reflectors e tudo mais, ele vai implementar essas interfaces em tempo de execução. Isso é muito legal, a gente não se preocupa com essa implementação. Só na camada Service sim, que a gente tem que implementar, perfeito? Então, nesse vídeo, a ideia é corrigir isso, que acabou esquecendo, né, o repositories ali, e nós vamos começar a criar a nossa entidade, certo? Então, vamos começar aqui. Nós poderíamos, se quisesse, já criar todas as entidades que nós teremos. Porém, por uma questão de lógica, depois vocês vão entender melhor, a gente vai criar só uma entidade e só um DTO, por enquanto. Então, aqui dentro do package entries, nós vamos dar o botão direito, new, class, né? E vamos criar nossa primeira entidade, que vai ser do artista. Por que do artista? Porque o artista não tem nenhum relacionamento. Então, a música depende do artista, mas o artista não depende da música. Então, nós podemos criar o artista. Então, vamos criar aqui, artist, entity, certo? Vamos seguir esse padrãozinho ali sempre, né? O nome da entidade em si e a camada a qual ele se refere. Entidade, DTO, serviço, repositório e tudo mais. Beleza? Criamos nossa entidade Artist Entry, vamos criar os atributos ao qual nós iremos utilizar. Opa, aqui foi. Bom, primeira coisa, vamos criar a nossa identificação única, né? Então, a gente vai utilizar o padrão de UUID. Então, nós vamos utilizar o tipo de dados. Lembra sempre de dar o Ctrl espaço para ele importar. Quando é Java Lang, que é da linguagem, não precisa fazer o import. Os outros precisam. Então, eu digitei UUID e dei um ponto espaço, ele apareceu ali as opções. Nós vamos pegar esse primeiro aqui, que é do pacote java.util, certo? O nome nós vamos usar UUID também. Poderia ser IID só, tanto faz. Nós temos lá dentro do nosso mapeamento que nós temos o campo name, né? Então, o campo name do tipo string, né? E nós também temos aqui no artista o campo image, que também será string. Nesse image nós vamos armazenar a URL da image. Então lá no Google, no Wikipedia, tem uma imagem lá do artista, né? Você vai pegar e vai colocar ali HTTP, dois pontos, alguma coisa assim, para que depois o front-end possa carregar isso aí quando ele for usufruir. Criados nossos atributos, sempre private, né? Garantir o encapsulamento, garantir uma segurança maior, seguir os padrões, as boas práticas. Então, com o botão direito aqui dentro da classe, né? Tem que ser dentro da classe aqui. Você vamos na opção Source, gerar gets e sets, ou generate getters and setters, né? Então, esse aqui também dá, se você tiver aqui dentro, utilizar a tecla Alt Shift S. Ele já vai abrir esse menuzinho do Source, né? Se você não lembrar o atalho, é só olhar aqui do ladinho, aparece ó, Alt Shift S, certo? Então, vai lá, Source, Generate Getters and Setter. Ele vai perguntar quais são os campos que nós queremos gerar. Vamos gerar para todos eles e vamos dar um Generate.
Beleza, criamos aqui a nossa entidade. Inicialmente, o que nós precisamos fazer é isso, criar nossa entidade artista, perfeito? Agora, nós vamos criar o nosso DTO artista. Por que DTO nós vamos ter? Quando o usuário vai cadastrar o artista, ele vai passar o quê? O nome e a imagem. O UUID será gerado pelo nosso ORM Hibernate. Então, o usuário não vai ter que passar isso aí. Imagina, o usuário vai gerar um UUID, não tem lógica, né? Então, quem vai gerar o Hibernate? Então, nós teremos um DTO que vai ser responsável por receber esses dados da entrada, né? Por receber o JSON e armazenar esses dados, que vai ser a mesma coisa que o artist entry, porém sem o atributo UUID. Então, aqui dentro do package DTO, botão direito, New, Class, e vamos criar o artist DTO. Vamos colocar DTO tudo maiúsculo, né? Que é uma sigla, né? Tá ali, criou a classe DTO. E vamos colocar os dois atributos que nós receberemos na entrada, que é o name e o image. Private string name e private string image. Criados os dois atributos, Alt Shift S, ou então botão direito, Search, Generate Getters and Setters, né, gerar os nossos gets e sets, seleciona todos os campos que nós vamos gerar e vamos mandar gerar. Criou os gets e sets. Então, Ctrl S, sempre lembrando de cuidar aqui para não ter nenhum salvo, alguma coisa. Gerada aí nossas entidades, nosso DTO que nós vamos iniciar o nosso projeto, beleza? Então, próximo vídeo a gente dá sequência aí. Um abraço, pessoal, até mais.